Deus in adiutorium meum intender. Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli, laudantes benedicunt Dominum. A arte de aproveitar as próprias faltas, segundo os ensinamentos de São Francisco de Sales, por Joseph Tissot. Editora Cultor de Livros, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui está sendo lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-los, se é possível via Pix, PayPal, Apoia-se Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos, ou ainda é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Herbert. Obrigada, querido, mais uma vez. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Os links estão todos no descritivo. Obrigada a todos pela presença. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. E eu desejo a todos uma boa escuta. Estamos na segunda parte, capítulo 3. Aproveitemos as nossas faltas para crescer em confiança na misericórdia divina. O problema do pecado se resolve com a misericórdia divina. Se a nossa pequenez merece o nosso amor, no sentido de que nos obriga a prestar homenagem à verdade e nos permite imitar as humilhações do Verbo encarnado, poderá ser-nos ainda mais útil se a considerarmos nas suas relações com a infinita misericórdia de Deus. Vimos anteriormente, e São Francisco de Sales nos disse e redisse, que as nossas faltas não devem nunca desanimar-nos, e que a dor de as termos cometido deve ser sempre acompanhada de uma invencível confiança na bondade divina. As considerações que vamos fazer agora mostrarão que os nossos pecados e imperfeições, longe de diminuírem essa confiança, são um dos seus elementos mais fecundos. A este respeito, os textos do nosso santo são tão claros e abundantes que dispensam qualquer comentário. Vamos nos limitar, por isso, a citá-los fielmente. Antes, porém, não será inútil buscarmos em outras fontes algumas reflexões que sintetizem e ofereçam uma base teológica a esta consoladora doutrina. Deixemos, em primeiro lugar, que um eminente autor contemporâneo, já citado, nos exponha e desenvolva numa página magnífica, inspirada na doutrina de São Tomás, o princípio fundamental deste novo aspecto da arte de aproveitarmos as nossas faltas. Diz Monsenhor Gay, citando as palavras de São João, Deus é amor. Deus ama. Deus nos ama. E ama-nos porque é amor. Existir, amar e amar-nos desde que existimos é, para Ele, uma e mesma coisa, uma só e mesma necessidade. Não será, pois, a esperança um dever para todos nós? Por mais extraordinária que seja a nossa esperança, poderá nela haver excesso? E se ainda existir em nós uma centelha de desconfiança, poderá ela ser desculpada? Dir-nos-ão, o pecado existe. Infelizmente, essa é a verdade. O pecado está por toda parte, e onde quer que se manifeste, cria um problema, traz uma complicação, levanta um obstáculo. Problema para nós, complicação em nós, obstáculo diante de nós. Mas por acaso para Deus há algum problema? Podemos embaraçar os seus caminhos ou opor barreiras aos seus desígnios? Ele se detém se assim lhe apraz, mas unicamente porque lhe apraz, e passa por toda parte por onde quer passar,
O pecado atinge Deus no sentido de que o ofende, mas ele não atinge a Deus no sentido que modifica-o. É verdade que modifica os seus atos, mas não modifica a sua essência, isto é, deixa intocada a sua disposição primordial e substancial para conosco, qual seja o amor que nos tem. Numa palavra, em face do nosso nada, a sua bondade transforma-se em amor. Em face do pecado, o seu amor converte-se em misericórdia. Mas para isso é necessária uma única condição, que o pecador confie. E haverá alguém com mais títulos para confiar em Deus do que o pecador? É verdade que a santidade divina tem tal horror pelo pecado que a sua justiça se vê obrigada a puni-lo com penas espantosas. Mas é precisamente por isso que a misericórdia divina se comove incomparavelmente mais com essa desgraça do que com qualquer outra que pudesse atingir-nos. Portanto, encarado sob o aspecto da pena que merece, o pecado é, pois, a perda de Deus. É o mal supremo e a miséria absoluta. E não será para a maior miséria que deverá convergir a maior compaixão? Tal é a razão pela qual a misericórdia de Deus se concentra mais neste ponto do que a qualquer outro, a fim de que o pecador se arrependa, ganhe confiança, obtenha o perdão e se salve. Disto se conclui que a própria impetuosidade da cólera divina é, em Deus, uma nova e mais viva fonte de bondade e de compaixão, tornando-se como que um novo fundamento para a nossa esperança. A quinta bem-aventurança, a bem-aventurança de Deus. Comprovado de um modo tão claro que a misericórdia divina não é senão a sua bondade, isto é, a própria essência de Deus, nas relações com a miséria da sua criatura, entrevê-se que cada uma das nossas quedas pode chegar a ser, se assim o quisermos, uma nova ocasião de manifestação e glorificação desse atributo divino. Assim como os lábios do cordeiro aliviam sua mãe, sugando o benéfico leite que lhe enche as entranhas, assim também as nossas faltas, reaproximadas do coração de Deus pela confiança e pelo arrependimento, lhe proporcionarão a verdadeira alegria de derramar mais e mais o aroma dessa misericórdia que transborda em seu seio maternal. Bem-aventurados os misericordiosos. Pode-se dizer que, ao pronunciar esta bem-aventurança, o Filho de Deus feito homem nos revelou a sua própria bem-aventurança e a de seu Pai que está nos céus. Porque, se a misericórdia, tal como a pode praticar um simples mortal, é para ele um princípio e uma fonte de felicidade, que se poderá dizer da misericórdia tal como Deus, e só Deus, sabe exercê-la? E que fonte de felicidade não constituirá incessantemente no seio da divindade? Bem-aventurados os misericordiosos. Portanto, bem-aventurado sobretudo aquele que é o único que tem o direito de se chamar bom. Só um é bom, Deus. Aquele cuja misericórdia e bondade não têm outros limites que os da própria eternidade. Confessai o Senhor porque é bom, porque a sua misericórdia permanece para sempre. O rigor não é próprio da natureza de Deus. Quando Deus cede à cólera, assume uma atitude que não lhe é peculiar. Ao irar-se, faz uma obra que lhe é estranha. A sua mão esquerda tem o cajado da justiça, mas logo se cansa de trabalhar com essa mão. A mão direita do Senhor, pelo contrário, é o instrumento favorito do seu coração. É ela que empreende as obras do seu amor. De um pecador insensível, sabe fazer, num instante, um penitente decidido. Tal mudança é a obra da mão direita do Altíssimo. Como as nossas inúmeras faltas nos devem fazer esperar o perdão. A misericórdia não pode se exercer senão sobre a miséria. E qual miséria é mais espantosa que o pecado? Que objeto mais digno de piedade para uma infinita piedade? Depende de nós que essas faltas, cujo peso nos esmaga e nos torna vítimas da ira divina, sejam para Deus uma ocasião sem par de manifestar um atributo que se nos afigura ser-lhe mais grato que o da justiça. A bondade, o amor. Nada mais temos a fazer do que dirigir-nos ao seu coração e dizer-lhe com Davi: Vós me perdoareis, Senhor,
e apagareis os meus pecados para glorificar a mais preferida das vossas perfeições, a misericórdia. Por causa da vossa bondade, Senhor, e a própria multidão dos meus pecados me faz esperar mais o vosso perdão, porque quanto mais numerosos forem, mais glorificareis a vossa misericórdia. Perdoai o meu pecado, por maior que seja. Não foi Deus que nos ensinou a não nos deixarmos nunca vencer pelo mal, mas a vencer o mal pelo bem? Diz um autor pouco conhecido. A nunca devolver o mal com o mal, nem a maldição com a maldição? A encher de benefícios os nossos inimigos e a acumular assim carvões em brasa sobre as suas cabeças? Ora, não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Se, pois, vemos os discípulos desse divino mestre praticar tão perfeitamente essa lição, pois não só se mostram cheios de benevolência e mansidão para com os que os perseguem, mas ainda lhes retribuem o mal com o bem, até o extremo de dar a vida para os salvar, que diremos do mestre, de quem essas almas justas receberam uma doutrina tão sublime? A caridade de todos os discípulos juntos, comparada com a de Jesus Cristo, não atinge as proporções de uma gota d'água comparada com o oceano. Por conseguinte, se uma centelha de caridade foi tão poderosa neles, o que não fará o imenso e infinito incêndio da suprema caridade de Deus? São João Crisóstomo exclama: Jesus disse-nos: se amais os que vos amam, que recompensa podeis esperar? Não fazem o mesmo que os pagãos? E nós diremos de Deus: se ele só escutasse e socorresse os justos, que são seus amigos, não faltaria alguma coisa à sua bondade? Deus separa o pecado do pecador. A santidade infinita de Deus alia-se à sua bondade para incitá-la a perseguir o pecado com o seu ódio e mais ainda a perseguir o pecador com a sua misericórdia. Deus, diz Segneri, tem tal horror ao pecado que, para arrancá-lo dos corações, não só se humilhou até a morte, quando se revestiu da nossa carne mortal, mas, ainda agora, glorioso no céu, se humilha até fazer-se mendicante. Laboravi rogans. Sabeis por quê? Já observastes um caçador no momento em que vai disparar sobre a sua presa? Vistes como evita o menor ruído, como se abaixa e até, se for preciso, como rasteja pela terra? E para quê? Para matar o animal que visa. Pois assim procede o Senhor. Esse é o objetivo das suas súplicas, da sua paciência, da sua calma, do seu silêncio, enquanto nós o ofendemos. Ele tem em mira uma só finalidade: matar o pecado, exterminá-lo completamente. Se o Senhor precipitasse imediatamente no inferno toda a alma gravemente culpada, não há dúvida de que mataria sempre o pecador, mas nunca exterminaria o pecado. Pelo contrário, o pecado eternizar-se-ia por força desse mesmo castigo. Mas justamente porque o ódio divino tem em vista diretamente o pecado e só indiretamente o pecador, é que Deus usa de tantos recursos. Humilha-se com amor, a fim de separar o pecador do pecado e de aniquilar este, salvando aquele. E só se decide a deixar que o culpado se perca quando este, pela sua livre obstinação em não se afastar do mal, não lhe permite matar o pecado no pecador e o obriga a matar o pecador no pecado. Este é o motivo que anima a infinita bondade a esperar-nos, a convidar-nos à penitência e a acolher-nos. Era por isso que Davi, conhecendo bem essa disposição do Senhor, se valia dela de maneira singular e exclamava: Senhor, perdoais o meu pecado, porque é grande. Um espírito ignorante desta economia divina julgaria que o profeta se enganava, que deveria ter chamado grande a misericórdia divina e não a sua falta, e que, pelo contrário, deveria desculpar esta e atenuá-la com toda espécie de considerações, a fim de pedir o perdão com mais ousadia e obtê-lo com mais prontidão. Mas Davi conhecia bem o coração de Deus, sabia que a enormidade do pecado é mais um motivo para que a bondade divina o extermine com maior satisfação, e por isso se dirigia a essa divina bondade dizendo-lhe: enorme é o meu pecado, a fim de convencê-la a purificar inteiramente a sua alma. É o que faz o agricultor que vê a sua vinha destruída por um javali. Descreve o animal ao caçador sob as cores mais negras, a ferocidade e a força do animal para animá-lo a perseguir o predador e a matá-lo.
Se Davi já usava essa linguagem com o Deus dos exércitos, com que confiança não a dirigiremos nós ao Verbo encarnado pelo bem dos pecadores, àquele que quis tomar a nossa natureza para ser um sacerdote misericordioso, precisamente para expandir mais generosamente a sua misericórdia? Bossuet não hesita em dizer: Jesus Cristo, como Filho de Deus, sendo a santidade por excelência, ainda que lhe seja agradável ver a seus pés um pecador que se converte, ama todavia com um amor mais forte a inocência que nunca se desmentiu, mas por amor a nós, tomou outros sentimentos quando se fez nosso Salvador. Como Deus, prefere os inocentes, mas alegrai-vos, cristãos, como Salvador misericordioso veio procurar os culpados. Vive por eles, porque para eles foi enviado. A sua vocação é ser Salvador, diz São Francisco de Sales. Ele é o Deus dos miseráveis, continua a venerável Madre de Chapí. Cada vez que lhe apresentamos uma falta a ser reparada, voltamos a dar-lhe o título de Salvador. Os doentes não sãos necessitam de médico. Deus nos livre dos exageros e dos paradoxos, mas naturalmente nos vem à memória as palavras de um bispo a uns missionários que se queixavam dos pecados que presenciavam no exercício do seu ministério. Qual seria a vossa razão de ser, meus bons padres, se não houvesse pecadores? Jesus Cristo, sacerdote eterno, nosso Salvador, permita-nos que vô-lo diga. Qual seria a razão de ser da vossa vida mortal e dos vossos sofrimentos inauditos, e de que serviriam os vossos sacramentos e a vossa igreja, se não houvesse pecados que perdoar? Que faríeis da vossa misericórdia, se não houvesse miseráveis? Disse certa vez Santa Gertrudes: quando Jesus não encontra almas tão virgens às quais possa ir como esposo, permite que a doença as assalte, a fim de poder ir a elas como médico. A alegria e a honra que o doente proporciona ao médico, a quem confia as suas chagas e todas as suas possibilidades de cura, são as mesmas que o pecador proporciona ao divino samaritano, quando lhe apresenta suas faltas para que as cure. Se Deus foi ofendido pelo pecado, o Salvador é glorificado pelo perdão que o destrói. A julgar pelos favores de que Deus inunda os filhos pródigos que retornam, dá verdadeiramente a impressão de que Ele quer agradecer-lhes por lhe terem dado ocasião de satisfazer os desejos e as necessidades da sua clemência. Portanto, minha alma, conclui o venerável Alexandre de São Francisco, se te reconheces doente, peço-te, por favor, que não tenhas receio de recorrer ao médico. Pelo contrário, procura-o com tanto mais confiança quanto foi por ti que ele desceu com passos de gigante das alturas do céu. Ele veio curar-te da doença do pecado, porque ele sabe que o médico é necessário aos enfermos e não àqueles que têm saúde. É uma loucura nociva a dos pecadores que encontram motivos para fugir do médico justamente naquilo que deveria dar-lhes maior confiança para o procurarem. Insensato quem receia encontrar um adversário indignado naquele que veio curá-lo. O ímpio foge sem que ninguém o persiga. E se é estranho que uma pessoa fuja sem que ninguém a persiga, quanto mais estranho é que o ímpio fuja quando não só ninguém o persegue, mas a própria bondade divina o chama insistentemente e corre para junto dele, oferecendo-lhe a sua misericórdia e apresentando-lhe um antídoto para os seus males, com a promessa de que lhe dará tudo o que ele pedir para a sua eterna salvação. As revelações do coração de Jesus encorajam o pecador à confiança. Que suave e encantadora luz as aparições e revelações do coração de Jesus irradiam sobre estes pensamentos. Um santo religioso, o padre Varim, diz: depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a virtude própria dos pecadores deveria ser a confiança. Mas depois que o coração de Cristo se manifestou ao mundo, essa confiança pode chegar aos limites da audácia. Não foi esse coração divino que, segundo as aparições de Parai Lemonial, respondendo ao golpe da lança de Longino, derramou sobre ele não somente o perdão, mas a santidade e a graça do martírio? Não é este coração que alimenta os pecadores com o sangue que eles fazem correr, como o pelicano alimenta as suas crias com o sangue do peito, que elas lhe dilaceram?
e que não quis ser ferido nem aberto, segundo São Vicente Ferrer, senão para mostrar aos culpados a fonte inesgotável do perdão? Não é, enfim, este coração que do fundo do sacrário grita a todos: vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Não está ele devorado por uma sede insaciável de curar? E por acaso não lhe saciamos nós essa sede quando lhe levamos as nossas faltas para que as perdoe? Devemos observar que as almas iniciadas nos suaves segredos dos sentimentos íntimos do coração de Jesus são justamente as que se convertem nos apóstolos mais zelosos da confiança, depois do pecado e da arte de aproveitar as próprias faltas. A vida de Santa Gertrudes contém muitos trechos sobre isso. Também Santa Margarida Maria de Alaco repete com frequência: o coração de Jesus é o trono da misericórdia, em que os que melhor são recebidos são os miseráveis, desde que o amor os acompanhe no abismo das suas misérias. E quando cometerdes alguma falta, não vos perturbeis por isso, porque essa inquietação e a excessiva precipitação afastam a nossa alma de Deus e expulsam Cristo do nosso coração. Pedindo-lhe perdão, supliquemos ao seu sagrado coração que satisfaça por nós e nos devolva a graça da sua divina majestade. Digamos confidentemente, então, ao amável coração de Jesus: ó meu único amor, olhe para o seu pobre escravo e repare o mal que eu apenas cometi. Faça-me retornar a vossa glória, a edificação do meu próximo e a saúde da minha alma. Dessa maneira, nossas faltas muito nos servirão para nos humilhar e para reconhecermos quem somos e quanto nos é útil estar ocultos no abismo do nosso nada. Depois de vos ter desumilhado, voltai a ser fiéis, porque o Sagrado Coração gosta dessa maneira de agir, que mantém a alma em paz. Alma confiante, ainda que cheia de faltas. O venerável diretor de Santa Margarida Maria, o beato Cláudio de La Colombière, pregava continuamente este mesmo assunto. Vale a pena reproduzir aqui um trecho de uma das suas cartas, dirigida a uma pessoa esmagada sob o peso das suas faltas. Dificilmente encontraremos um eco mais fiel e um resumo mais prático dos ensinamentos que São Francisco de Sales vai dar-nos adiante. Se eu tivesse em seu lugar, haveria de consolar-me assim. Diria ao meu Deus com confiança: Senhor, eis uma alma que está no mundo para que exerçais a vossa admirável misericórdia e para a fazer brilhar em presença do céu e da terra. Há almas que vos glorificam com a sua fidelidade e constância, revelando a eficácia da vossa graça, a vossa doçura e a liberalidade para os que vos são fiéis. Eu vos glorificarei, dando a conhecer como sois bom para com os pecadores, como a vossa misericórdia supera toda a maldade, como nada é capaz de esgotá-la, e como nenhuma recaída, por mais vergonhosa e criminosa que seja, deve levar um pecador ao desespero. Eu vos ofendi gravemente, ó meu amável Redentor. Mas ainda pior seria se eu vos fizesse a gravíssima injúria de pensar que não sois suficientemente indulgente para me perdoar. O vosso inimigo e meu estende-me cada dia novos laços, mas será em vão, porque me fará perder tudo menos a esperança que tenho na vossa misericórdia. Ainda que caísse 100 vezes, ainda que os meus crimes passassem a ser 100 vezes mais horríveis do que o são hoje, continuaria a esperar em vós. E depois disso, parece-me que não me afligiria sobre o modo como reparar a minha falta, nem com o escândalo que tivesse dado. E recomeçaria a servir a Deus com mais fervor que antes, e com a mesma tranquilidade que teria se nunca o tivesse ofendido. A venerável Madre Maria Sales Chapi, cuja ocupação, dizia ela, era sondar o coração de Deus, não hesitava em afirmar: mesmo que cada vez que respiramos caíssemos numa falta, se outras tantas vezes nos levantássemos e recomeçássemos a ser fiéis, as nossas quedas não nos prejudicariam. O Senhor olha menos para as nossas faltas do que para o proveito que tiramos delas, se as empregamos para humilhar-nos diante dele e fazer-nos pequenos e dóceis. É uma graça muito grande para uma alma chegar a conhecer as suas faltas. Este conhecimento fala a descobrir a bondade de Deus
e o preço dos méritos do Divino Salvador. Capítulo 4. Continuação do capítulo precedente. As nossas misérias. Trono da misericórdia divina. Vimos o que nos dizem a teologia e os santos acerca da confiança na misericórdia divina que as nossas faltas nos devem inspirar. Deixemos agora falar nosso amável doutor Anici. Perguntais-me, minhas queridas filhas, se uma alma que conheça a sua miséria pode aproximar-se de Deus com grande confiança. Respondo-vos que essa alma que tem o conhecimento da sua miséria não só pode ter uma grande confiança em Deus, como só a pode ter se possuir esse conhecimento, porque esse conhecimento e a confissão da nossa miséria são o que nos conduz à presença de Deus. Por isso, todos os grandes santos, como Jó, Davi e outros, principiavam as suas orações pela confissão da sua miséria e indignidade, de sorte que nos é muito útil reconhecermos-nos pobres, vis e indignos de comparecer diante de Deus. Essa frase célebre entre os antigos, conhece-te a ti mesmo, ainda que se refira ao conhecimento da grandeza e excelência da alma, para nunca aviltarmos nem profanarmos com coisas indignas da sua nobreza, aplica-se igualmente ao conhecimento da nossa indignidade, imperfeição e miséria. Quanto mais nos reconhecermos miseráveis, tanto mais confiaremos na bondade e misericórdia de Deus, pois existe uma ligação tão estreita entre a misericórdia e a miséria que uma não pode exercer-se sem a outra. Se Deus não tivesse criado o homem, nem por isso teria deixado de ser verdadeiramente bom, porém não teria sido atualmente misericordioso, porquanto a misericórdia só se exerce para com os miseráveis. Bem vedes, pois, que quanto mais miseráveis nos reconhecermos, tanto mais motivos teremos para confiar em Deus, visto não possuirmos nada que possa inspirar-nos confiança em nós mesmos. A desconfiança de nós mesmos procede do conhecimento das nossas imperfeições, e é bom que desconfiemos de nós mesmos. Mas de que nos serviria esse sentimento se não nos levasse a depositar toda a nossa confiança em Deus e a acolher-nos à sua misericórdia? As faltas e infidelidades que cometemos todos os dias devem inspirar-nos vergonha e confusão quando queremos aproximar-nos de nosso Senhor. Lemos que houve grandes almas, como Santa Catarina de Sena e a Mãe Teresa, que quando caíam em algum defeito, experimentavam essa grande confusão. Ora, é justo que quando ofendemos a Deus, nos retiremos por humildade e nos sintamos envergonhados. É exatamente o que sucede quando ofendemos um amigo. Sentimos vergonha de aproximar-nos dele. Mas não devemos deter-nos nisso. As virtudes da humildade, do desprezo e da confusão são virtudes mediadoras, por intermédio das quais devemos elevar-nos à união da nossa alma com Deus. Não seria realmente grande coisa que nos aniquilássemos e despojássemos de nós mesmos, pois é nisso que consiste a confusão, se não fosse para nos entregarmos por inteiro a Deus, como nos ensina São Paulo quando diz: despojai-vos do homem velho e revesti-vos do novo. Esse pequeno retrocesso não tem outro fim senão fazer-nos avançar mais para Deus por um ato de amor e confiança. Eis, portanto, a conclusão deste primeiro ponto. É muito bom sentirmos confusão quando temos o conhecimento e o sentimento da nossa miséria e imperfeição, mas não devemos deter-nos nesse estado nem cair no desânimo. Antes, devemos levantar o coração a Deus com uma santa confiança cujo fundamento deve estar nele e não em nós. Se nós mudamos, ele nunca muda. E é sempre tão bom e misericordioso, tanto quando somos fracos e imperfeitos, como quando somos fortes e perfeitos. Costumo dizer que o trono da misericórdia de Deus é a nossa miséria. Devemos, pois, concluir que, quanto maior for a nossa miséria, tanto maior deve ser a nossa confiança. Nossas imperfeições são um motivo para não desconfiarmos do amor de Deus. Não tendes motivo algum para duvidar de que Deus vos olha com amor. Ele trata com amor os maiores pecadores do mundo, por ínfimo que seja o desejo que tenham de se converter. É um Deus tão doce, tão suave, tão condescendente, tão amigo das miseráveis criaturas, contanto que reconheçam a sua miséria, tão afetuoso com os pequenos, tão bom com os penitentes, que não haverá ninguém que não ame esse coração grandioso, tão paternalmente maternal para conosco. Pois bem, querida filha, vivei com alegria,
o Senhor olha-vos, e olha-vos com tanto maior amor e ternura quanto mais doente estiverdes. Não permitais nunca que o vosso espírito alimente voluntariamente ideias contrárias a estas, e quando elas vos assaltarem, não vos demoreis nelas. Afastai os vossos olhos da iniquidade e voltai-os para Deus com uma valorosa humildade, para falar-lhe da bondade inefável com que ama a nossa ruim, pobre e miserável natureza humana, apesar das suas misérias. Voltai os olhos para Deus com uma valorosa humildade, para falar-lhe da bondade inefável com que ama a nossa ruim, pobre e miserável natureza humana, apesar das suas misérias. Uma grande miséria desperta uma misericórdia ainda maior. Gloriai-vos de não ser nada. Senti-vos feliz por isso, pois assim a vossa miséria servirá de objeto à bondade de Deus para que exerça a sua misericórdia. Entre os mendigos, consideram-se como os melhores e mais aptos a conseguir esmola os que são mais miseráveis e têm as chagas mais purulentas. Nós somos também mendigos, e os mais miseráveis são os de melhor condição. A misericórdia de Deus olha-os com mais afeto. Humilhemo-nos, eu vos suplico, e não exibamos senão as nossas chagas e misérias à porta do templo da piedade divina. Mas não vos esqueçais de as pregar com alegria, consolando-vos de estardes tão vazios e indigentes, a fim de que nosso Senhor vos encha do seu reino. O discurso que os mendigos nos fazem é o mais belo, pois deixa à nossa vista as suas úlceras e necessidades. Quanto à absolvição que me pedis dos vossos pecados de tantos anos, deveis saber, minha querida filha, que Deus, pela sua bondade, os apagou no mesmo instante em que lhe quisestes dar o vosso coração, pela resolução que ele vos inspirou de nunca mais viver senão para ele. No entanto, minha querida irmã, podeis repetir com fruto a oração daquele penitente que dizia: Senhor, lavai-me sempre mais da minha iniquidade e purificai-me do meu pecado. Contanto que o digais com uma confiança verdadeira e simples na sua soberana bondade, e eu vos asseguro que a sua misericórdia nunca vos faltará. De bom grado me comprazo nas minhas fraquezas. Eleveis o vosso coração a uma santa confiança imbuída de uma profunda humildade diante de nosso Redentor, dizendo: Eu sou miserável, Senhor. Receba a minha miséria no seio da vossa misericórdia, e assim, da vossa mão paternal, me conduzirás ao gozo da vossa herança. Eu sou miserável, vil e fraco, mas vós me amareis no dia da minha morte, porque eu esperei em vós e desejei estar em vós. Peço-vos, continua São Francisco de Sales, pelo nosso comum amor, que é Jesus Cristo, que vivais em paz no meio das vossas fraquezas. De bom grado me comprazo nas minhas fraquezas, diz São Paulo, para que habite em mim o poder de Cristo. Sim, porque a nossa miséria serve de trono para fazer com que brilhe a bondade soberana do nosso Senhor. Querida filha, tende paz. Não vos inquieteis nunca com as vossas imperfeições, mas fixai o olhar no alto, na infinita bondade de Deus, que, para nos conservar na humildade, nos deixa viver nas nossas enfermidades. Ponde toda a confiança na sua bondade, e Ele cuidará da vossa alma e de tudo o que lhe diz respeito, como nunca o podereis imaginar. E se até agora não correspondestes bem, tendes um bom remédio. Correspondei de hora em diante com toda a fidelidade. As nossas misérias e fraquezas, por maiores que sejam, não nos deveriam desencorajar, mas deveriam fazer-nos humilhar e lançar nos braços da divina misericórdia, que será tanto mais glorificada quanto maiores forem as nossas misérias. Isso que deveríamos esperar fazer através da santa graça. Conselhos aos diretores de alma, aos diretores de almas. São Francisco de Sales queria que as pessoas incumbidas da direção espiritual cuidassem especialmente de incutir coragem e reanimar a confiança das pessoas que orientavam. Escrevia assim a uma superiora, que por desgraça tornou-se tristemente célebre
a propósito de uma jovem que ele lhe havia recomendado. Vede que sois um pouco severa demais com essa pobre menina. Não há necessidade de repreendê-la tanto, pois tem bons desejos. Dizei-lhe que, por mais que tropece, não se assuste consigo própria, que em vez disso levante o olhar para o nosso Senhor, que a contempla do alto do céu como um pai contempla o seu filhinho, ainda débil e inseguro nos seus primeiros passos, e lhe diz: devagar, meu filho. E se ele cai, anima-o, dizendo-lhe: caíste, meu filho, mas sossega, não chores. E aproxima-se dele e estende-lhe a mão. Se essa menina for humilde e souber que é uma criança, não se admirará de ter caído, porque não cairá de tão alto. Se essa menina for humilde e souber que é uma criança, não se admirará de ter caído, porque não cairá de tão alto. O amável doutor dava instruções semelhantes e ainda mais precisas aos confessores. Depois de lembrar-lhes que os pobres penitentes lhes dão o doce nome de padre, pai, e que devem ter um coração paternal, recebendo-os com extremo amor, apesar dos defeitos, ele acrescenta: embora o filho pródigo tivesse regressado em completa nudez, imundo e cheirando mal por causa dos porcos, seu pai abraçou-o, beijou-o amorosamente e chorou sobre o seu ombro. Isso porque era pai, e o coração dos pais é eterno para com os seus filhos. A seguir, o santo ensina como acolher um penitente propenso ao desânimo e ao desespero. Se o virdes temeroso, abatido e desconfiado de obter o perdão dos seus pecados, animai-o, mostrando-lhe que Deus se compraz com a penitência dos grandes pecadores, que quanto maior é a nossa miséria, mais glorificada é a misericórdia divina, que o Senhor orou a Deus, seu Pai, por aqueles que o crucificavam, para nos fazer ver que, mesmo que o tivéssemos crucificado com as nossas próprias mãos, ele nos perdoaria de bom grado. Dizei-lhe ainda que Deus estima tanto a penitência que o menor ato que a exprima, se for verdadeiro, o faz esquecer toda a espécie de pecado, de maneira que, se os condenados e os próprios demônios pudessem fazer penitência, todos os seus pecados lhes seriam perdoados. Que os maiores santos foram grandes pecadores: São Pedro, Santa Maria Madalena, Davi, etc. Enfim, que a maior afronta que se pode fazer à bondade de Deus e à morte e paixão de Jesus Cristo é desconfiar de que se possa obter o perdão dos pecados cometidos e que, por fim, a remissão dos pecados é um artigo da nossa fé, de modo que nunca podemos duvidar de recebê-la quando recorremos ao sacramento instituído pelo Senhor para este efeito. Mansidão de São Francisco de Sales com os penitentes. É conhecida a perfeição com que São Francisco de Sales exercia essa doce mansidão com os seus penitentes. Os seus contemporâneos e confidentes testemunham até que ponto ele mesmo a punha em prática. Conta Monsenhor Camille: ouvi-o muitas vezes louvar a inclinação de Santa Teresa ao ler as biografias dos santos que tinham sido grandes pecadores, porque via brilhar nessas vidas a magnificência da misericórdia divina sobre a grande miséria daqueles homens. Escrevia o bem-aventurado a Santa Joana de Chantal: eu não sei como sou feito, mas, ainda que me sinta miserável, não me perturbo, e até chego a sentir-me alegre, pensando que sou uma verdadeira necessidade para a misericórdia de Deus. E, enfim, diz o padre Larivière, falando do santo bispo: não é possível exprimir a dor de amor que ele sentia por cada defeito, sempre acompanhada de um temor filial, de um sentimento amargamente doce, de um abandono absoluto e de uma enorme esperança na incompreensível bondade de Deus. Não é possível exprimi-lo, porque essa excelente pessoa tinha sido instruída pelo Espírito Santo desde a sua tenra juventude, a olhar para Deus como um Pai soberanamente amável e bom, que destrói totalmente as maiores fraquezas quando há um arrependimento que as abisme no oceano da sua misericórdia e as consuma no fogo da sua infinita caridade. Eis a razão pela qual, se algumas vezes tropeçava ligeiramente e não cumpria os seus bons propósitos, se recompunha serenamente, sem se entristecer nem se impacientar.
dirigindo um olhar ao benigno Salvador, com uma perfeita confiança.